Olá, pessoal, boa noite. Tô chegando aqui para falar um pouquinho com vocês da minha história. Tô aguardando vocês aqui para dividir com vocês um pouquinho de tudo que eu vivenciei, tudo que eu experienciei para chegar no que eu estou agora, né? Para chegar nessa mudança que eu tô entregando, que eu tô dando à minha vida. E assim, é interessante falar um pouco disso, porque, assim, quem nunca se sentiu sozinho, quem nunca se sentiu desamparado, né? Quem nunca quis se esconder, seja por sua aparência, seja por conta, no meu caso, era muito vinculado às manchas, mas a gente vê as pessoas buscando se esconder, seja por conta do peso, do cabelo, enfim, por várias coisas. E isso é importante a gente entender, que a gente precisa se aceitar. Mas nem sempre eu fui assim, nem sempre para mim foi tão fácil falar dessas coisas. Eu tive alguns momentos bem difíceis, principalmente porque o vitiligo começou na minha adolescência. E na adolescência a gente já é diferente, né? Por natureza, né? A gente já tem este componente da diferença, de se achar diferente. Eu fui uma adolescente que cresceu muito rapidamente, então assim, eu já era bem grande, com 15, 16 anos, tinha basicamente o tamanho que eu tenho hoje. Então, eu já chamava atenção, né? E aí, quando as manchas começaram a aparecer, era mais um desconforto, né? Porque era mais uma diferença, né? Era mais uma questão que aparecia. E aí é interessante pensar sobre isso, porque essa questão da aparência acabou me limitando por muito tempo na minha vida. Assim, eu me relacionava mais com as pessoas mais próximas, eu ficava mais ligada às pessoas que eram do meu convívio. Toda vez que eu tinha que ir para um ambiente novo, isso acaba que me impactava. Então é interessante mostrar isso, né? Que a gente pode estar se mudando, se modificando, e que isso faz toda a diferença, né? Pra vida, pra nossa vida. E uma coisa que eu percebi é que como a gente, para mostrar o que as pessoas esperam da gente, ou o que a gente acha que as pessoas esperam da gente, como a gente vai se machucando, como a gente vai se ferindo. E foi isso que eu percebi ao longo dessa minha jornada. Então eu vou organizar um pouquinho os fatos, né, para dar uma sequência mais lógica. Mas por volta dos 15 anos, o vitiligo apareceu, né? Como eu falei anteriormente. Ele cresceu lentamente, não foi um crescimento rápido. E o que é que me chamava atenção? O vitiligo crescia ou diminuía, independente das medicações que eu usasse. Então, às vezes, eu começava a usar um medicamento, começava fazendo um efeito, daqui a pouco parava de fazer. E aquilo ia chamando minha atenção, porque na realidade eu comecei a observar que tinha alguma coisa que devia estar fazendo a diferença ali, que como é que o medicamento funcionava um tempo e depois parava de funcionar. E assim eu fui mudando, né? Assim eu fui seguindo, experimentando uma medicação aqui, outra ali, alguns tratamentos. Alguns períodos eu me rebelava, não queria usar nada. E mesmo nesses períodos, às vezes, as manchas regrediam. E aí, eu começava a perceber que o vitiligo tinha uma forte interação com o meu comportamento, com os meus sentimentos, com as minhas emoções.
Naquela época, eu não sabia que emoção era essa, nem como controlá-la, nada disso. Eu só sabia que tinha alguma coisa que ficava ali, que me marcava e que me fazia sentir algo que interferia nesse processo do tratamento. Então eu passei um bom tempo usando várias medicações, passei outros tempos usando nada. Tive uma predileção pelas terapias integrativas, né? Então, e complementares ou alternativas, o nome que preferirem. Fiquei muito tempo fazendo tratamento homeopático com bons resultados. E aí o tempo foi passando e as manchas aqui. E aí, o que é que acontecia? Quando as pessoas falavam do vitiligo para mim, eu mudava de assunto. O vitiligo não era algo que era uma temática para mim. Por quê? Porque falar do vitiligo, gente, até pouquinho tempo atrás, mesmo que eu fosse falar tecnicamente, explicar que o vitiligo é uma doença autoimune, que as células param de produzir a melanina e aí fica branco, que é uma coisa simples, boba, inclusive porque eu sou enfermeira de formação, então falar disso devia ser simples, mas em se tratando de vitiligo, não era simples. Meus olhos enchiam de lágrima, eu falava só uma besteirinha mesmo, só pra esclarecer a dúvida daquela pessoa e saía pela tangente, mudava de assunto, porque vitiligo não era pauta pra mim. Vitiligo não dava para ser pauta porque me machucava muito. E o que é que eu fazia? Eu negava. Se você me perguntasse, Anne, você tem algum problema com vitiligo? Não, tá ótimo, não me incomoda, não dói, não coça, não arde. E assim eu passei anos, décadas negando isso. Até que esse sentimento foi me gerando várias outras emoções, porque eu fui ficando mais reclusa, eu fui me impedindo de viver quem eu queria ser, eu fui me escondendo, a palavra certa é essa, eu fui me escondendo, fui me impedindo de me mostrar, com vergonha, com medo, achando que ia ser rejeitada, achando que as pessoas iam falar, enfim, pensando qual seria a opinião das pessoas à minha volta. E aí o tempo foi passando e o que é que aconteceu? Chegou um momento que eu comecei a ficar mais ansiosa, então eu fiquei uma pessoa explosiva, eu fiquei sem paciência, muito voltada para o trabalho, mas chegou uma hora que o trabalho também não estava mais me fazendo tão bem. Porque, na realidade, como eu não estava bem comigo mesma, o trabalho também começou a ser um problema. Eu comecei a me sentir triste no trabalho. Eu comecei a ficar pouco produtiva, desanimada. Eu acordava, gente, todos os dias pareciam que eram manhãs cinzas. Todos os dias parecia que estava tudo cinza, que estava tudo sem energia. Parecia que todos os dias eram nublados. E isso me fazia muito mal. Isso realmente para mim era muito ruim, porque eu acredito, e isso é uma crença minha, que a gente tá aqui para ser feliz, independente de qualquer coisa. Que a gente tá aqui tanto para ser e porque a gente também merece ser feliz. Então essa questão de ficar sofrendo, sem ânimo para trabalhar, sem ânimo para apreciar a vida, sem ânimo para ver as coisas boas, para mim nunca foi uma alternativa. Eu sempre preferi olhar as coisas pelo lado positivo. Então, eu adoro dias ensolarados. Eu realmente me identifico com isso. Então, esse sentimento que me puxava para baixo, que deixava esse meu mundo cinza, realmente estava me deixando numa situação muito desconfortável. Comecei a fazer psicoterapia tradicional, que me ajudou bastante. Me trouxe vários resultados, me ajudou a enxergar várias coisas que eu não enxergava, que eu não percebia. Mas mesmo assim ainda era pouco. E aí eu tava na época com sobrepeso, e aí passeando pela internet, achei uma coach de emagrecimento.
que ela falava: descomplique o seu processo de emagrecimento através de sua mente. E aí, o que é que eu fiz? Poxa, se a mente... Desculpa, gente. Se a mente ajuda quem quer emagrecer, a mente também vai me ajudar com o vitiligo. Porque eu já achava que tinha algum componente ali, já que ele melhorava e piorava independente de usar medicamento. E aí foi que eu entrei nesse método. E aí ela começou a dar indicações de outras pessoas, de livros. E aí eu conheci um livro que mudou a minha história. Deixa eu apagar ele aqui até para mostrar para vocês. Esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Desbloqueie o poder da sua mente. Esse livro, na pandemia, ele virou um best-seller. Ele vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Tem audiobook. Se vocês tiverem interesse, tem inclusive audiobook dele. É gratuito no Spotify. E esse livro, ele, além de ensinar a mágica que existe aqui dentro da gente, que tá aqui, o poder todo que existe aqui, ele também mostra muitos exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, por depressão, por perda de parentes e que se superaram. E, inclusive, tem um exercício aqui, uma atividade que para mim foi muito impactante, que é uma carta que a gente escreve. Mas eu não vou dar spoiler para vocês não, tá? Se quiserem saber, vão ter que ler e fazer o exercício. E isso foi me motivando, isso foi me interessando, porque à medida que foi falando da mente, eu falei, epa, tem alguma coisa aí e é esse o caminho. Então eu comecei a estudar cada vez mais sobre a questão da mente e fui me apaixonando e fui me descobrindo. Porque, junto com o modelo da mente, eu comecei a descobrir, por exemplo, as raízes da minha ansiedade, as raízes de meus sentimentos de culpa, de ressentimentos. E aí eu fui começando a ver um mundo que eu não enxergava. Porque, inclusive, eu sempre disse, eu sou muito racional. Chorar, para mim, isso não existia. Eu acho que até chorava muito, mas sozinha. Acho que ninguém me via chorar. E aí eu fui levando isso comigo, de que eu sou racional, de que nada me afeta. Uma carapaça cada vez mais forte por fora, mas por dentro cada vez mais frágil. Porque, no caso, quando a gente cria essas carapaças, depois eu vi uma analogia super interessante. O que é que eu percebi? Que essas carapaças é igual o animalzinho lá que fica no fundo do mar, ou um caranguejo. A carapaça é muito dura, né? Mas quando você tira o animalzinho mesmo, o molusco, o que é que ele é? Super frágil. E foi assim que eu fiquei. Uma carapaça super forte, mas dentro super frágil. Tudo me machucava, tudo me magoava. Tudo era muito sofrido pra mim. E aí, isso foi se acumulando ao longo dos anos. E nesse período, eu já estava chegando no meu limite, sabe? Igual uma bomba prestes a explodir. Conheci esse livro, fiz os exercícios. E esse livro, ele fala, ele desbloqueia o poder da mente, mas ele fala de uma coisa que eu particularmente não conhecia. Muito menos com finalidade terapêutica, que é a hipnose. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, se vocês já tiveram alguma experiência com a hipnose terapêutica. Mas a hipnose é um processo, assim, que mudou a minha vida. Assim, eu olho como eu era e como eu estou agora, e como eu estou me tornando e falo, não é possível. Às vezes nem eu mesma me reconheço. O que é que acontece? A mente, ela é formada por 3 partes. A mente inconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente. E aí, cada uma delas tem uma função. Claro que todas querem proteger a gente, cuidar da gente, mas nem sempre da forma certa.
A mente inconsciente, ela é que tem menor influência, porque ela toma conta apenas do sistema nervoso autônomo, que é aquele que faz a gente respirar, o coração bater, que faz a gente ter aquelas reações no momento de fuga ou luta, que, por exemplo, a gente tá andando, ouve um barulho de uma freada de carro assim que tá próximo da gente, a gente já entra em estado de alerta. É ele que faz isso sem precisar que a gente mande. A outra parte da mente é exatamente a mente consciente, que é essa aqui que tá fazendo eu falar com vocês. É essa que tem a parte analítica, que faz eu analisar, eu avaliar qual é a atitude que eu vou tomar. Tem a parte racional, que é essa que eu vou encontrando justificativas. Então eu falo, eu vou no banco tal 9 horas, porque eu não quero pagar fila. Esse porquê eu não quero pagar fila é uma justificativa que a minha mente está dando para eu tomar aquela decisão. Na mente racional também tem essa memória que me ajuda a falar as coisas para vocês, porque é a memória do que eu uso no meu dia a dia. É a memória que faz eu lembrar meu nome, eu lembrar a senha do cartão, eu lembrar meu endereço e lembrar as coisas que eu estudo e que tem pouco tempo e que eu tô colocando. Que faz eu lembrar da minha história recente. Então é uma memória de curto prazo, é uma memória funcional. E a mente consciente, ela também tem ela age exatamente tomando conta desse processo de decisão da gente, né? Desse processo de verificar qual é o caminho da gente e achar justificativa para esse caminho que a gente dá. E como aliás, ela não, né? Toda a nossa mente gosta de quê? De economizar energia, né? O porquê? Porque os nossos antepassados, eles precisavam economizar energia, porque o alimento, os homens da caverna, por exemplo, eles precisavam caçar, pescar, e os alimentos não estavam assim disponíveis como a gente, que quando tá com fome vai lá na geladeira, abre e pega um alimento. Exigia esforço, e isso fez com que o corpo da gente, o corpo e a mente da gente aprendesse que a gente precisa economizar energia a todo custo. E aí a mente consciente faz isso. Ela quer que a gente economize energia. E isso faz com que a gente fique numa outra função que ela tem, que é a zona de conforto. Alguém aqui tá numa zona de conforto? Que é aquela sua zoninha quentinha, que tipo, tem alguma coisa te incomodando e vocês não querem sair daí por nada, porque acha mais interessante que ficar ali, ou todo mundo tá vivendo a vida que deseja? Quem tá aqui, o que é que vocês acham? Comenta aqui pra mim se vocês estão vivendo a vida que vocês gostariam de viver ou se vocês estão ganhando, estão no desconforto. Por quê? O que acontece? Quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente está vivendo uma vida que é confortável, mas não necessariamente é a vida dos nossos sonhos. Por quê? Para a gente chegar na vida dos nossos sonhos, a gente tem que passar por uma estrada que muitas vezes é desconfortável. E isso é bem interessante, porque a gente pensa, eu não gosto desse emprego, esse emprego me dá, não me valoriza, eu não gosto do meu chefe, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou reconhecido, e tá lá. Tem um monte de razão porque você não gosta, mas você imagina para onde você queria ir, mas o que acontece? Você permanece ali, porque você fica sem a energia, sem a vontade, sem a motivação de sair daquele espaço, porque aquele espaço, aquela zona de conforto, aquele lugarzinho tá bom pra você, né? Tá confortável, tá agradável ali. Só que ali você não avança, ali você não produz, ali você permanece do mesmo jeito. E pra gente mudar isso, onde é que a gente precisa mudar? Na nossa mente subconsciente. Que a mente subconsciente, ela tem 95% da nossa mente. E ela tem
ela é responsável, por exemplo, por nossa memória de longo prazo. Então, tudo que a gente lembra, desde lá a barriguinha da mãe, tá lá guardado. A gente pode até não lembrar conscientemente, mas tá lá, registrado. Isso principalmente porque isso está registrado através das nossas emoções. As nossas emoções ficam na nossa mente subconsciente. É aqui que fica guardada a nossa raiva, o nosso amor, ressentimento, culpa, tá tudo aqui, tá tudo registrado. Ela que dá emoções. Inclusive, nós lembramos dessas cenas, dessas situações, exatamente porque elas estão impregnadas de emoções. O nosso subconsciente também, ele toma conta da nossa autopreservação. Ele quer nos proteger de tudo. E para nos proteger, ele muitas vezes nos impede de caminhar, porque ele interpreta que determinada situação pode atrapalhar a vida da gente. E aí, um exemplo que eu até postei há pouco tempo, em relação exatamente ao meu caso, foi o vitiligo. O vitiligo foi uma forma que a minha mente achou de me proteger, porque eu sofria com a raiz do abandono, eu sofria com a raiz da culpa, e eu tinha medo de ser abandonada de novo. Então, para evitar que eu tivesse relacionamentos amorosos e passasse por isso de novo, o que é que ele fez? O que é que minha mente fez? Apareceram as manchas e eu comecei a me isolar. É tanto que passei a maior parte da minha vida muito focada exatamente em estudar, em trabalhar, me relacionando muito pouco amorosamente com as pessoas. E não é porque eu não queria, é porque eu fui me escondendo, porque eu achava que ninguém ia olhar pra mim, ninguém ia gostar de mim, ninguém ia se interessar por mim. Então vocês estão vendo que a partir do que a gente visualiza, a partir do que a gente tem, isso pode tornar um obstáculo, porque a mente está protegendo a gente, mas da forma errada, das situações erradas. A ociosidade, que é outra característica da mente subconsciente, que é o papel de não gastar energia, faz a gente também se proteger, a gente não se aventurar. E casa muito bem com o que eu falei há pouco da nossa mente consciente, de que também não gosta de gastar energia e por isso que mantém a gente na zona de conforto. Então, se a gente não muda essa programação que fez a gente estar nesta situação, as chances da gente ter energia para conseguir a vida que a gente deseja, a vida que a gente quer, é muito pequena. Porque a gente não está conseguindo mexer na raiz. É igual uma árvore. Se a gente quer frutos bonitos, saudáveis, saborosos, a gente tem que adubar e cuidar das raízes. Se a gente quiser cuidar dos frutos, uma vez que eles já estão lá, a gente não vai conseguir torná-los saborosos. Então, gente, a hipnose foi o que fez isso comigo. A hipnose mudou essa chave em mim. Através do processo terapêutico, eu consegui me libertar. Eu consegui entender que o vitiligo não era maior que eu e nem que era eu. Que eu sou muito mais do que isso. Que o vitiligo, ele era apenas um sintoma de algo que me machucava muito aqui dentro. E que ao longo do tempo eu vou falar um pouquinho para vocês. Porque no meu processo terapêutico eu descobri que eu era gêmea. Eu não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar. Que algumas pessoas, elas são gêmeos solitários. O irmãozinho da gente morre ainda na barriga da mamãe e muitas vezes ela nem sabe. Porque às vezes é um sangramento que teve no início da gestação, às vezes ele é reabsorvido. E antigamente, como não se fazia ultrassom com a frequência que faz hoje, nem muito no início da gestação, a gente não sabia. Eu descobri isso nesse processo e carregava muita culpa, porque eu achava que meu irmãozinho tinha morrido por minha causa. E que hoje eu sei que não é verdade, que isso sequer é possível. Mas, para aquela criancinha, para aquela Liane bebezinha que estava na barriga da mãe, essa era a verdade dela. E ela cresceu carregando isso por toda uma vida. Depois eu sofri com a perda do meu pai, que morreu eu ainda muito pequena, eu ainda não tinha nem 3 anos quando meu pai faleceu.
E aí essa série de perdas foram me fazendo exatamente ter medo de me entregar para alguém e ser abandonada de novo, porque a sensação é essa, né? De abandono. E aí foi quando eu fui me fechando para a vida, né? Fechando para as outras experiências. Então, eu percebo o quanto eu mudei por causa disso, o quanto eu consegui agora me mostrar. E acho interessante que antes as manchas que me incomodavam, hoje em dia elas não me incomodam. Hoje em dia eu as aceito e não vejo diferença nelas. É tanto que uma live logo no início que eu fui fazer, eu quis me maquiar, porque antes todas as vezes que eu fiz live que eu demorei para aceitar o convite, exatamente dessa minha coach, porque eu acabei emagrecendo, acabei mudando muito. E aí eu negava o convite porque eu tinha vergonha de aparecer. E aí a live que eu fiz com ela, eu tava bem maquiada. Mal dava pra ver as manchas no rosto. E aí, depois que eu passei pelo processo de hipnoterapia e me libertei, a outra live que eu fui fazer com outro mentor que me acompanhou e que tem me acompanhado nesse processo que eu tô fazendo de mudança de carreira, porque eu descobri que eu quero ajudar pessoas a se libertarem, a não sentirem o que eu passei tanto tempo sentindo. A perceberem que a gente não precisa se limitar, que a gente não precisa se esconder, porque cada um de nós somos únicos, cada um de nós tem uma habilidade, tem uma essência, e que essas essências estão aí. E que todas são importantes, que todas são necessárias e que todas são compartilhadas. Porque o que é importante, gente, não é o que a gente aparenta. Não é exatamente como a gente se sente. E eu aprendi isso na pele. Porque, assim, a minha grande dor era a minha aparência. Era o que me fazia me esconder. Era o que fazia eu não me aceitar. E por mais que as pessoas falassem, não, você é bonita, isso não atrapalha, isso, aquilo, isso não te diminui nada. Mas mesmo assim, isso não era o suficiente para eu me aceitar. Eu só passei a entender isso no dia que eu me aceitei. E que eu me aceitei verdadeiramente. Percebi que nem o vitiligo, nem peso, nem tipo de cabelo, nem raça, nada disso faz eu ser maior ou melhor do que alguém. Na realidade, somos seres únicos, independente do biotipo que a gente tenha, independente da forma que a gente fala, independente do lugar que a gente nasça. Cada um é um ser único. E me aceitar fez eu enxergar todas as potencialidades que eu tinha e que eu não colocava pra fora e que eu não mostrava. Então, hoje, eu me sinto com a missão de ajudar pessoas a não passarem por isso. E principalmente que o vitiligo acomete principalmente crianças e adolescentes. E que é um público que já é sensível por natureza, porque são pessoas que ainda estão se formando, que ainda estão vivenciando várias coisas. E eu sei como foi difícil para mim passar por tudo isso. É tanto que eu fiquei muito feliz que uma outra coisa que eu descobri depois que eu me aceitei foi esse livrinho aqui, ó, A Menina Feita de Nuvens. Que é uma história belíssima, que uma mãe fez o livrinho pra filhinha dela que apareceu vitiligo aos 8 anos. E aí, pra ela se sentir representada, né, pra ela se sentir acolhida, fazendo parte. Porque esse é o sentimento que a gente precisa ter, né? A gente quer pertencer ao grupo, a gente quer pertencer à nossa família, a gente quer pertencer à sociedade. Foi a forma que ela achou. E eu achei lindo isso. Exatamente porque eu passei muito tempo sem me sentir pertencente, porque eu olhava para os lados e não tinha ninguém igual a mim. Então, esse processo de hipnoterapia fez eu mudar essa chave e entender que eu pertenço a isso, a este mundo, a essa sociedade, a minha família, independente das manchas estarem aqui ou não. Exatamente porque eu consegui mudar a minha programação. A minha programação aqui dentro mudou a minha chave. E agora eu sei que
eu sou muito maior que o vitiligo não me define. E, melhor ainda, eu sei que eu posso ajudar pessoas a não passarem por isso, né? A viver uma vida com aceitação num prazo muito menor do que eu levei para fazer isso. Porque a negação me fez passar muito tempo sem pedir ajuda e carregar um fardo que não era necessário. Um fardo que poderia ter sido dividido, que poderia ter sido muito menos traumático do que foi. Mas talvez tenha passado por tudo isso para hoje estar aqui e poder falar sobre isso, né? Talvez se não tivesse vivenciado isso, eu não tivesse tido necessidade de ter as experiências que eu precisei ter. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido um pouquinho desse meu relato, dessa minha história. Porque é muito importante para mim falar disso, porque eu sei que com essa história, com essa pontada de esperança, porque você vê o outro mudar, eu sei que muitas pessoas vão conseguir entender que elas também podem mudar, porque se eu conseguir, todo mundo consegue, porque todos nós somos capazes, todos nós. Eu costumo dizer que como nós somos parte da natureza e a natureza é abundante, nós também nascemos para ser abundantes, para sermos prósperos. E próspero, gente, não é só questão de dinheiro. É próspero nas nossas relações amorosas, nas nossas relações familiares, na questão financeira também, mas também na nossa questão emocional. Da gente poder distribuir amor, distribuir empatia, nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E assim transformar esse mundo que está aí, esse mundo que está ao nosso redor. Muito obrigada para todos vocês que dedicaram um pouquinho do tempo para me ouvir. Em breve eu vou fazer outra live. Vou colocar uma caixinha de perguntas para vocês colocarem temas que vocês querem que eu aborde relacionado a essa questão do vitiligo, da aceitação da aparência, das raízes que estão vinculadas a esse tipo de sentimento. E eu conto com vocês para a gente estar divulgando esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Um beijão e até mais. Tchau!